aqui entendendo sobre clima. O clima da cidade de São Paulo, ele compõe o clima da região sul do Brasil, né? O clima subtropical. Nós estamos situados aqui numa região de subtropical úmido, né? O Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Como já dizia Jorge Ben. E por ser um país tropical, né? A maior parte do clima brasileiro é tropical. Só que ele não é um tropical único. Ele tem vários tropicais. Ele tem o tropical litorâneo, que compõe, né, o clima litorâneo das praias brasileiras. Tem o tropical úmido. O tropical litorâneo é tropical úmido, desculpa, então é o mesmo, né? Tropical onde tem um regime de chuva maior. O tropical de altitude, que a maior parte do estado de São Paulo é tropical de altitude, a parte central do Brasil é tropical de altitude. Por quê? Porque possui elevada altitude em relação ao nível do mar. Tem o tropical típico e tem o tropical semiárido. O tropical típico é a região do Cerrado, né? Você pega o Mato Grosso do Sul, clima tropical típico. O clima semiárido no Nordeste. Lá ao norte, compõe a floresta amazônica, nós temos o equatorial, alguns chamam de tropical equatorial, né? Mas no geral se chama de equatorial. E ao sul, que aí envolve, né, a cidade de São Paulo, estamos abaixo do trópico. O que é o trópico? O trópico são duas linhas imaginárias, né? O trópico de Câncer, lá, que corta lá nos Estados Unidos, e o trópico de Capricórnio, que corta aqui a região sul. Então, é uma área onde faz a barriga do planeta Terra. Ou seja, é a parte mais quente, certo? Não vou me estender muito nisso, mas estudem um pouquinho sobre a região tropical, porque a região tropical é a região mais quente, certo? Do planeta. E o Brasil se encontra nessa região tropical. Só que essa região onde nós nos encontramos aqui, a cidade de São Paulo se encontra, está para fora do trópico, ou seja, subtropical. E aí é um clima um pouquinho mais frio, né? É um clima que tem uma distribuição de chuva muito grande, por isso São Paulo, terra da garoa, porque essa região possui uma distribuição anual de chuva muito grande. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide, que trata de climograma, para vocês entenderem um pouquinho melhor. É uma região de temperaturas amenas, como eu falei, uma média de 22 graus Celsius anualmente. Lógico que tem os dias que são bem mais frios, tem alguns dias que são mais quentes. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. A amplitude térmica diária elevada, então por isso que em São Paulo às vezes a gente tem que sair com guarda-chuva, uma regata e uma blusa dentro da mochila, porque a gente não sabe, né, se de repente a gente pega um calor, mas no final da tarde um friozão, né, e de repente chegando em casa uma chuva. Porque é a característica desse clima. Às vezes o pessoal fala, mas o tempo aqui é difícil, né? Não é que é difícil, é subtropical e é a característica desse clima, né? Ele é de chuva, ele é de amplitude térmica mesmo. E tem um problema térmico, um problema em relação a clima na cidade de São Paulo, que é aquilo que nós chamamos de ilhas de calor. Isso se dá basicamente pela questão da concentração urbana, né? A selva de pedras, a poluição muito alta, elevada pelos níveis de gases lançados na atmosfera, seja pelas indústrias, seja pelos automóveis, seja pelos caminhões ou pelos ônibus, né, que circulam a cidade. Então o centro, o aglomerado urbano, ele acaba aquecendo muito mais do que o seu entorno. Então a cidade de São Paulo acaba se tornando uma ilha de calor. Quem é aqui do Embu, ou de Itapecerica da Serra, ou da região, Cotia, né, que já foi para São Paulo, chegou lá com aquele calorzão, né, saiu de lá, estava quente, quando chegou aqui no Embu sentiu um frio. Opa, o que aconteceu? É a ilha de calor. O entorno da cidade de São Paulo, né, que são cidades que têm mais áreas verdes, são cidades não tão urbanizadas quanto São Paulo, vai sentir a diferença, né, de temperatura. Às vezes pode cair até 4 graus o nível de temperatura, e isso numa distância não muito longa, né? Esse efeito chama-se ilha de calor. Bom, vamos dar uma analisada aqui no climograma, como eu falei para vocês. O climograma subtropical
que compõem a cidade de São Paulo se distribui da seguinte maneira, né? Nós temos aqui nesse gráfico, é importante ler o climograma para entender o funcionamento do clima. Então a gente tem aqui em linhas azuis, né, a coluna azul, a precipitação. Quem não se lembra, precipitação é o mesmo que chuva, né? Então o regime de chuva na cidade de São Paulo é bem distribuído anualmente. Aqui na linha de baixo a gente tem os meses do ano, de janeiro a dezembro, né? Percebam que em épocas de abril, maio, junho, julho e agosto, o regime de chuva tem uma queda, né? Cai pela metade, mas ainda assim continua chovendo, né? 50 milímetros ali mensalmente, né? Um pouco mais de 50, ali quase uns 70 milímetros cúbicos de chuva no mês de abril, né? Mantém-se 70 ali no mês de maio, aí cai bastante em junho. Por quê? Isso é até interessante em relação ao clima, porque no inverno, né, junho, julho e agosto, os meses do inverno, a chuva, realmente a cidade seca, né? Lógico que tem chuva ainda, mas cai bastante. A umidade do ar diminui. Então é um mês, inclusive, que a gente tem que ter muita atenção para as questões respiratórias, porque como a cidade de São Paulo emite muitos gases, como eu mencionei, né, de efeito estufa, mas gases poluentes, né, por conta dos automóveis, das fábricas e tal. Então é um mês que a gente sente mais, né? Embora a temperatura caia, a chuva cai também, então fica um mês mais seco. E aí é onde a gente tem que tomar total cuidado aí com as questões respiratórias. Além da precipitação, que né, mensurada por milímetros cúbicos nessa coluna aqui da direita, né? Então a gente tem aí mês de janeiro que tem bastante chuva acima dos 200 milímetros cúbicos. E se a gente somar todo o mês, aí a gente vai ter em torno de 1.500 para mais, 1.500 milímetros cúbicos de chuva anual, que é aí razoavelmente bastante. A questão da temperatura marcada pela linha vermelha, né? O ponto vermelho é o ponto de temperatura máxima e o ponto azul de ponto de temperatura mínima. Então, se a gente analisar anualmente, a gente tem uma máxima aí que vai quase perto dos 30 graus, 27 graus ali, ó, de temperatura, no mês de fevereiro, o mês mais quente, né? Verãozão e tal. E no mês de julho, a temperatura pode chegar a 12 graus. Então percebam a amplitude, isso chama-se amplitude térmica, é a distância entre a máxima e a mínima, né? E essa amplitude térmica ela é tão presente que nós sentimos isso não no mês, a gente sente isso no dia. Diariamente a gente consegue perceber a amplitude térmica. Quando São Paulo faz uma máxima de, sei lá, 27 graus, mas ele pode ter uma queda, principalmente esse mês de abril e maio, a gente sente bastante isso, né? Porque a gente pode ter um dia quente, igual foi ontem, um dia quente, e uma noite que a temperatura já cai um pouco mais, a gente consegue até sentir um friozinho. Isso chama-se amplitude térmica, que é sentida diariamente na cidade de São Paulo, certo? A chuva tem os seus impactos, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que ela é uma área de alagados, né? Ela desde antes da urbanização acontecer, ela já era uma região por conta daquele regime de água que a gente viu na cidade de São Paulo, aquela quantidade de rios, ele já subia o nível dos rios naturalmente. O que aconteceu? A cidade cresceu, se urbanizou, intensificou a urbanização, e aí a urbanização, quando a cidade se torna uma selva de concreto, o escoamento da água fica mais limitado, então é um problema. Se nós não tivermos um cuidado com isso, um lugar que já alagava naturalmente vai alagar muito mais com a urbanização. Então não é à toa que São Paulo tem aí em torno de 400 pontos de alagamentos, né? A cidade de São Paulo, é muita coisa. Aqui o exemplo que eu falei para vocês da amplitude térmica, né? Principalmente por conta da desarborização, do desmatamento que aconteceu intensamente na cidade. Para a cidade crescer, muita árvore foi derrubada, né?
E isso acabou afetando o regime climático e de temperatura da cidade, né? Então a cidade às vezes está lá nos seus 35 graus e o entorno está muito mais baixo. Por quê? Porque tem uma área verde, tem áreas de mananciais de água, né? Menos poluição, né? A cidade, o Embu das Artes polui muito menos do que a cidade de São Paulo. Por quê? Porque a circulação de carros dentro da cidade de São Paulo é extremamente maior, né? De pessoas, enfim, né? Então essa ilha de calor é um fenômeno importante que acaba afetando o clima da cidade de São Paulo. Aqui uma imagem bem, né, daquelas quando a cidade está quente e bem poluída, e isso acaba afetando fortemente a, a vida das pessoas, né? E a gente vai para o nosso final aí da nossa aula de hoje, dos aspectos físicos. A gente vai falar de vegetação. A vegetação da cidade de São Paulo é marcada pelo bioma da Mata Atlântica, né? Aquilo que você vê de floresta dentro da cidade de São Paulo ou no entorno é resquícios da Mata Atlântica. Por que eu digo